Nessa videoaula, você terá a oportunidade de conhecer passo a passo o protocolo de avaliação do estudante Caio Augusto Silva, indicado pela mãe para o processo de avaliação das altas habilidades por apresentar indicativos de superdotação. Caio Augusto Silva era um estudante de escola pública estadual do município de Buriti Alegre, da Coordenação Regional de Educação de Itumbiara. Em 2015, no ano que ele foi avaliado, Caio tinha 11 anos. Desde muito cedo, já apresentava interesse por leitura, acima do normal para sua idade. De acordo com sua mãe, começou a ler quando tinha apenas 4 anos. Inclusive, já era alfabetizado quando foi matriculado na escola. Entre os assuntos que mais despertavam o interesse de Caio, destacavam-se a política e a filosofia, assuntos incomuns para quem se encontrava no 7º ano. Caio também era apaixonado por tudo que diz respeito à aviação. Ele conhecia tudo sobre aviação, tipos de aviões, nomes, mecânica, capacidade de lotação, data de criação, dentre outras informações. E não para por aí. Sua paixão era tanta que ele fazia até mesmo a simulação de voo pelo computador. Na escola, Caio era excelente em matemática. Já participou das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas, tendo sido condecorado com medalha de prata. Outra disciplina de que Caio também se destacou por apresentar interesse foi História. Agora que você já conheceu um pouco sobre Caio, é chegado o momento de visualizar e compreender como aconteceu o processo de avaliação dele, a partir do protocolo de avaliação do estudante com indicativos de altas habilidades e superdotação. Então vamos lá. No passo a passo, como você sabe, dividimos o protocolo em 3 passos. Primeiro passo, coleta de dados. Segundo passo, a aplicação das atividades. E terceiro passo, a análise de dados. O primeiro instrumento utilizado foi a ficha de indicação. Essa ficha foi apresentada pelo professor Jair junto com a mãe de Caio, que foi a pessoa que fez a indicação. Na plataforma, no módulo 4, esse material de estudo se encontra a referida ficha de indicação. E veja que ela já está devidamente preenchida pela mãe de Caio. Observe os campos que foram preenchidos pela mãe e o quão é importante a descrição de informações fornecidas, em especial no campo motivo da indicação para avaliação, destacando sua área forte. Na sequência, o documento preenchido foi a autorização de matrícula. Essa autorização foi preenchida e inserida no Sistema de Gestão Escolar, o SIG, para que o estudante fosse matriculado na sala de EE e pudéssemos dar início ao processo de avaliação. Para ter acesso e conhecer a ficha de autorização de matrícula de Caio, baixe o documento a partir da plataforma Módulo 4 em materiais de estudo. Em seguida, foram preenchidos o questionário de indicação do estudante pelos professores regentes de Matemática e História. O questionário de indicação de Caio, o nosso estudante avaliado com indícios de altas habilidades, encontra-se disponibilizado na plataforma no módulo 4 em material de estudo. Ao baixar este arquivo, observe o quanto são ricas as informações assinaladas pelo professor. Importante destacar que, simultaneamente ao preenchimento deste questionário, a professora de AEE faz a coleta de produções do estudante, o boletim e o histórico escolar, as produções acadêmicas, pesquisas feitas pelo estudante sobre aviação e fotos. Logo foi realizada a entrevista inicial com os pais de Caio. Nesse momento, já apresentamos também a autorização e a avaliação do uso de imagem aos responsáveis e pedimos a leitura e a assinatura. Estes documentos são fundamentais no processo de avaliação. No primeiro encontro com Caio, ele respondeu à entrevista com o estudante.
Foi usada a entrevista para estudante do Ensino Fundamental 2, de acordo com a sua modalidade de ensino. No segundo encontro, Caio respondeu questionário de autonomeação, a entrevista com o estudante e o questionário de autonomeação, ambos respondido por Caio. Estes encontram disponibilizados na plataforma, no módulo 4, em material de estudo. É só baixar. Leia atentamente as respostas de Caio para melhor compreensão do protocolo do processo de avaliação e identificação das altas habilidades de superdotação. Agora, vamos ao segundo passo do protocolo em questão, que é a aplicação das atividades. Como já falamos, a aplicação das atividades tem como objetivo confirmar a área de interesse a partir das informações fornecidas pelos pais ou responsáveis, pelos professores e até mesmo pelo próprio estudante durante a realização das entrevistas iniciais e do questionário na primeira fase do processo, ou seja, na coleta de dados. Foram 7 encontros com Caio. Os encontros aconteciam 2 vezes por semana, com duração de 1 hora e 30 minutos cada um deles. Era planejado antecipadamente as atividades que seriam realizadas a cada encontro. Durante todo o período em que aconteceu a avaliação, foram feitas observações à parte, em um bloco de anotações de como Caio se comportava e reagia diante das atividades. A atividade de autoconceito realizada com Caio foi o inventário, o que deixa você. Caio, durante esse processo de avaliação e identificação, fez as seguintes atividades de criatividade. Capa do portfólio do talento total, inventário, o que deixa você, palavreando e se eu fosse presidente da República. Como já foi citado, a mesma atividade pode ser utilizada para mais de um objetivo. Por exemplo, a atividade, inventário, o que deixa você, foi trabalhada uma única vez. Entretanto, Caio, ao respondê-la, nos forneceu pistas sobre o seu autoconceito, criatividade e envolvimento com a tarefa. Com Caio, foram trabalhadas as seguintes atividades de habilidades gerais: palavreando, teste de raciocínio lógico, ponto para você e se eu fosse o presidente da República. Entre as atividades específicas que foram trabalhadas com Caio, destacam-se jogo de xadrez, sudoku, furo jornalístico e também foi trabalhado o conteúdo de matemática do 8º ano, visando a possibilidade de uma possível aceleração como sugestão. Com Caio, foram trabalhadas as seguintes atividades de estilo de aprendizagem: formulários sobre estilo de aprendizagem e minhas preferências, e de atividades de forma de expressão, capa de portfólio do talento total, formas preferidas de expressar. Ao final de cada atividade, era solicitado de Caio que desse um feedback, ou seja, de uma devolutiva de como foi fazer a atividade, o que mais gostou, por quê, se teve algo que foi difícil, dentre outras. E sempre fazendo anotações desses feedbacks. Caio Augusto Silva, ao responder todas as atividades propostas pelo professor de AE, se mostrou interessado e bastante concentrado, com a facilidade em analisar ideias, como aprendizagem rápida e pouca instrução, com um excelente raciocínio verbal e numérico, com raciocínio lógico apurado, originalidade de pensamento e vocabulário avançado para a idade. Todas as atividades trabalhadas com Caio no protocolo durante o processo de avaliação de identificação estão disponibilizadas na plataforma, no módulo 4, em material de estudo. É só baixar. É fundamental ter todo o material que está disponibilizado na plataforma a fim de acompanhar todo o processo de avaliação e identificação de Caio. Dessa forma, compreenderá melhor a dinâmica. Para encerrar o segundo passo, informamos que todo o processo avaliativo descrito ocorreu na sala de AEE, de forma individual. Agora vamos para o terceiro e último passo da avaliação de Caio.
Após a realização das atividades, foi necessário fazer um estudo de caso, analisando todos os dados coletados para então elaborar o relatório, o qual recebe o nome no protocolo de Relatório da Avaliação e Identificação de Altas Habilidades de Superdotação. Este relatório consiste em um importante documento elaborado pelo professor de AEE com assessoria do NAAS e, no caso de Caio, tem como objetivo a confirmação das altas habilidades. Diante da conclusão, foi necessário indicar o encaminhamento do estudante para a potencialização na sua área forte, considerando as alternativas de atendimentos educacionais possíveis. A fim de compreender melhor sobre o conteúdo, recomendamos a leitura do capítulo 4 do livro A Construções de Práticas Educacionais para Alunos com Altas Habilidades, Superdotação, volume 1. Outra sugestão de leitura é o artigo Identificação de Educandos com Altas Habilidades, Superdotação, a analogia entre Renzulli e Ginter. Ambos os conteúdos estão disponibilizados no ambiente virtual em materiais complementares. Agora que você já está a par do terceiro e último passo do protocolo, já sabe então da importância de se fazer uma análise de dados coerente a partir das informações obtidas no processo de avaliação. É chegado então o momento de elaborar o relatório avaliativo de Caio Augusto Silva. Como atividade avaliativa desse módulo, você deverá preencher os campos que faltam no relatório de avaliação de Caio, disponibilizado na plataforma no módulo 4, em envio de atividade. Para te tranquilizar, este módulo haverá uma aula interativa para esclarecimentos e orientações quanto à resolução da atividade. O link para acesso à aula, bem como o dia e horário, serão informados via mensagem pela plataforma e e-mail com antecedência. Estejam atentos e ótimos estudos!